entender qual é a jornada que você vai percorrer, né? O que você vai precisar fazer, né, para avançar a agenda ESG da sua empresa. Quais são as etapas que você vai poder executar? E aqui eu estou usando como referência a nossa jornada, a jornada da Hazel, mas existem tantas outras jornadas. A gente entendeu alguns frameworks, como que tem na própria PR2030 da BNT, até na B3, que também tem aquele framework de sustentabilidade. A gente pegou esses conceitos e tentou trazer isso para uma forma prática, para botar no sistema, que é o objetivo de ajudar o gestor ESG. E a gente entende, isso não é uma regra, eu vou falar aqui da nossa experiência que acaba funcionando, mas se vocês tiverem algum comentário aí, fique à vontade para levantar a mão também e contribuir. A gente entende que uma empresa que está, de fato, no início, ou seja, ela nunca trabalhou com SG, ela está começando a querer buscar ser sustentável, enxergar o que está acontecendo. A primeira coisa que ela tem que fazer é um diagnóstico. E esse diagnóstico, a gente usa como referência a PR2030, porque a gente entende que ela é robusta e simples ao mesmo tempo, né? Ela é bem genérica, ela pode ser utilizada para diferentes segmentos, mas existem outros diagnósticos, consultorias podem fazer diagnósticos mais precisos com determinados segmentos, com perguntas mais específicas. Tem o Ethos também, que tem um diagnóstico bem robusto. Mas a ideia, o que a gente entende como objetivo principal do diagnóstico, e essa parte eu vou fazer uma apresentação também do nosso sistema, para mostrar como ele funciona, para mostrar de forma prática como é que isso pode ser feito, o objetivo é avaliar o grau de maturidade da sua gestão ESG, respondendo um conjunto de questões exploratórias. Então, você, como gestor ESG, você provavelmente, eu acho que dificilmente você vai saber sobre todos os assuntos, todos os temas, todos os critérios relevantes relacionados ao ESG da empresa que está prestando consultoria ou da empresa que você trabalha. Eu acho que nem esse é seu papel. O seu papel é entender que a empresa precisa fazer um diagnóstico, precisa olhar para dentro, saber o que ela já faz, o que ela não faz, porque assim, é bem comum uma empresa que vai começar a gestão ESG, ela já ter algumas coisas, ela já fazer algumas coisas. Ela já faz, de repente, pegar uma indústria, já faz uma gestão de resíduos, às vezes já faz até um inventário, já tem uma gestão de indicador, já tem documentos de organizações, de ações que ela já faz sustentável. Então, é comum a empresa já ter. Mas esse diagnóstico é importante porque ele traz, às vezes, tópicos que não foram vistos pela empresa. Então, a gente entende que esse diagnóstico ele tem dois objetivos principais. Primeiro, trazer, né, esse conhecimento, essa perspectiva de o que é importante para a empresa, né? Quais são os tópicos que são importantes para a gestão ESG, o que a gente já faz, o que a gente não faz. Então, acaba sendo uma questão educativa, porque existem diferentes questionários, como eu vou apresentar para vocês, e esse questionário deve ser respondido pelas próprias pessoas das áreas. Então, não é você, gestor de sustentabilidade ESG, que vai responder sobre o questionário de governança e vai responder sobre o questionário de meio ambiente. São as próprias pessoas das áreas, responsáveis das áreas da empresa, eles vão olhar um questionário, vão responder, e eles vão acabar refletindo já sobre o que eles fazem e o que eles não fazem. Então, a gente entende que essa parte de diagnóstico, ela conscientiza. Eu estou vendo aqui o comentário da Priscila, que ela diz também que é importante saber indicadores. Sim, é extremamente importante saber fazer indicadores, criar os indicadores, mas a gente entende que essa parte de indicadores ela começa a aparecer na etapa de compromisso. A gente não vai abraçar ela aqui, tá? Mas a gente pode fazer outras lives, se essa live for legal, for interessante, se vocês gostarem, a gente pode falar sobre indicadores, que a gente tem bastante conteúdo sobre indicadores, tá? Mas, continuando aqui na etapa da jornada, esse diagnóstico tem esses dois propósitos. Educar as pessoas que estão respondendo, né, o questionário, você também identificar as pessoas que são responsáveis, você como gestor, que vai buscar avanço da agenda ESG da empresa, buscar quem são os responsáveis, conhecer esses responsáveis, você acaba conhecendo um pouco da cultura também, porque entender a cultura da empresa é extremamente importante para você definir depois os próximos compromissos, né? E, principalmente, dar uma pontuação, dar o diagnóstico. Então, quando você dá o diagnóstico, você vê se as ações que a empresa já faz atualmente está bom, está ruim, precisa melhorar, aonde está ruim, por que está ruim, né? E esse diagnóstico ele serve como base para você pensar no que você vai precisar fazer para evoluir. Então, o diagnóstico, que vai ser o foco principal dessa apresentação logo em seguida, ele é extremamente importante e a gente tem esses dois objetivos.
Eu vou seguir falando da jornada, porque antes de fazer o diagnóstico, é importante você entender a jornada também, né? O diagnóstico já começa por uma questão prática, uma questão de execução. Mas antes de executar, como eu disse, é importante você entender esse caminho, entender essa jornada, porque você fazer o diagnóstico por fazer, não saber para onde você vai depois, é ruim, né? Então, o início da gestão SG é entender um pouquinho dessa jornada. Então, uma vez que você fez o diagnóstico, logo em seguida você vai para a parte de materialidade. E o que é materialidade? Acredito que vocês já saibam, mas a título de nivelar, né, todo mundo que esteja aqui, é importante definir, né, como que a gente define a materialidade, mas a materialidade são os tópicos que são relevantes, que são materiais para a empresa. E aqui que a gente entra, que foi até um comentário do Ricardo, aqui que a gente entra na perspectiva dos stakeholders. Então, que a gente faz um trabalho de dupla materialidade, por exemplo. Ou seja, de vários assuntos diferentes que você pode trabalhar, quais deles são materiais para o seu negócio? Quais deles são importantes para a sua empresa, no desenvolvimento econômico da sua empresa? E aí você pega uma perspectiva de materialidade. E quais desses tópicos são importantes na perspectiva dos seus stakeholders? Como que eles enxergam aquele tópico, a relevância daquele tópico com relação à sua empresa? Eu vou dar um exemplo prático. Talvez resíduos sólidos, ou tratamento de resíduos, ou poluição atmosférica, não seja um tópico relevante para uma empresa que é um escritório de advocacia, que só trabalha com escritório, né? Mas talvez esse tópico seja muito importante para a atmosfera, seja muito importante para uma mineradora. Talvez não. É importante para uma mineradora. Então, de tudo que é possível trabalhar com sustentabilidade, o que de fato é material para a sua empresa? E aí é quando a gente faz a materialidade. Então, essa parte da materialidade é extremamente importante para uma empresa começar a sua gestão ESG. A segunda, a gente considera como uma segunda etapa, porque ela vai priorizar as ações. E como a gente prioriza? Prioriza na perspectiva da relevância para a empresa, na perspectiva da relevância para os stakeholders. É aqui que a gente começa a ver a ação externa, a ação dos seus colaboradores, a influência, né? A influência dos seus colaboradores, a influência dos seus fornecedores, a influência dos seus clientes, a influência do governo, das ONGs, todas as pessoas, entidades que se relacionam de alguma forma com a sua empresa, como elas enxergam, como ela prioriza os tópicos que a sua empresa deve trabalhar de forma sustentável, né? Então a gente constrói a materialidade. Em seguida, na materialidade, uma vez que você já enxergou como é que a sua empresa está e já fez a materialidade, a gente vai para os compromissos. E o que são os compromissos? Os compromissos é o que a sua empresa vai fazer, como ela deve se desenvolver ao longo de um tempo, de um ano, por exemplo. Aqui a gente entra, poxa, a gente quer ser carbono neutro, por exemplo, carbono zero. A gente tem um tema material que é mudanças climáticas, a gente quer um compromisso de carbono zero. E aqui que a gente entra, por exemplo, com os indicadores. Poxa, para eu ser carbono neutro, net zero, por exemplo, eu preciso saber meu inventário. Então, eu consigo identificar um indicador que faz sentido para mim, porque está dentro do meu compromisso, que respeita a minha materialidade. E aí, com isso, você pode criar uma série de outros indicadores que vão estar dentro dos seus compromissos. Aqui eu estou falando compromisso no sentido de que a sua empresa vai se comprometer a executar. E vale a pena separar do que ela quer reportar, que eu vou falar depois, do que ela está se comprometendo a executar. Por isso que o diagnóstico é importante, porque você entende a cultura da empresa. E quando você entende a cultura, como as pessoas respondem, o que elas já fazem, conversa com a diretoria, você consegue ter uma noção do que você pode se comprometer. Porque a jornada ESG, ela é contínua. Você vai trabalhar durante um ano, vai enxergar como a sua empresa está, vai trabalhar durante um ano nos seus compromissos, mas no ano seguinte vão existir novos compromissos, vão existir novas ações, vão existir novos indicadores, novas perspectivas de stakeholder, uma nova materialidade. E isso é uma jornada que é um ciclo que não tem fim. Então, por isso que está essa setinha aqui rodando, né? Que você, uma vez que você terminou, você vai voltar para o início. Então, definir de forma precisa o que deve ser feito nesse primeiro ano da gestão de sustentabilidade é extremamente importante. Porque não adianta você querer dar um passo mal com a perna. Porque senão você vai tentar se programar para fazer muita coisa, não vai conseguir executar, vai se frustrar e vai achar que não está evoluindo. Então, a intenção não é essa. Esse compromisso tem que ser bem consciente, tá? E uma vez que você definiu os compromissos, a gente vai para a parte de indicadores. Porque os indicadores estão atrelados aos compromissos, né? O que você precisa fazer para atender um compromisso? Qual o indicador que você precisa acompanhar? Qual o indicador que você precisa otimizar? Aonde você tem que chegar nesse indicador para você ver que você atendeu um compromisso? E aí você precisa fazer gestão de dados, que aí entra uma parte bem complexa, os dados da sua operação,
informações qualitativas, quais são os dados, realizar cálculos do seu inventário de gás de efeito estufa para você chegar no seu indicador, gestão de indicadores que a gente chama de performance, que para você ser net zero, você tem que ser, sei lá, emissão total zero, por exemplo, com crédito de carbono, enfim. Net zero, emissão total zero. Mas você tem que entender como é que é seu escopo 1, 2 e 3. Se vocês não entendem de inventário, a gente pode fazer uma live sobre inventário também. Então, como é que está a sua emissão? Onde você mais emite gás de efeito estufa, por exemplo, para você pensar em compromissos, em projetos, em ações que façam mais sentido, né? Então, aqui começa a gestão de indicadores. E essa gestão de indicadores, como eu disse, requer uma estrutura boa de gestão de informação. Porque se você não tiver uma informação boa, se você não tiver dados bons, robustos, você tem um indicador ruim também. Então, você tem dados bons e robustos, você tem indicadores bons e robustos. Se você tem dados ruins, você tem indicadores ruins. Então, vai para um outro viés aí de você saber que você vai ter que ter um sistema de gestão de informação, por exemplo, sistema de gestão integrado na empresa que você vai atuar para coletar as informações. A pessoa que vai te dar a informação, ela tem que ser responsável por aquela informação, entendeu? Tem vários assuntos que é importante aqui também. E, por fim, o que a gente entende de final da jornada ESG é a parte de relatos, né? Que é o quê? É quando você vai divulgar o que você fez durante aquele ano. O relato não deve ter a intenção de mostrar quão bom você é, ou quão sustentável a sua empresa é. Apesar da maioria das relacionalidades ter essa postura, a nossa visão, eu acho que mais importante do que isso, se de fato uma pessoa está lendo um relatório, está tentando entender a empresa, ela quer ver mais a evolução da empresa do que aonde ela está no momento. Então, essa eu acho que é a informação mais importante, é você conseguir representar no relatório o que foi feito, onde é que você estava, o que você fez antes, onde é que você estava antes, o que foi feito durante o ano e como é que estão os seus indicadores agora. E aí divulgar justamente para os stakeholders, que você identificou lá na materialidade, que você tem um relacionamento com eles, para eles saberem como está a sua ação em relação aos tópicos que são importantes para eles. E aí você passa a ser transparente, passa a ser... Existem outras formas de divulgar as informações, não estou falando aqui especificamente do relatório, você pode criar um site, você pode fazer anúncios, tem empresas que colocam na embalagem lá, que vende produto, coloca que o plástico é renovável, enfim, você pode ver, tem várias formas de você relatar a sustentabilidade que você faz. Aqui eu estou focando mais no relatório, mas a intenção é que você divulgue, de fato, para as partes interessadas, o que você está fazendo. Então, você ter uma consciência de que isso aqui é uma jornada, é um ciclo sem fim, né? É extremamente importante. Porque não adianta você fazer um diagnóstico, saber que está ruim, avançar aquele diagnóstico e não saber que você, de repente, não fez a materialidade, não trabalhou num compromisso, ou gerenciou o seu indicador de forma não tão satisfatória, ou não fez um relatório de estabilidade. E a gente entende, a nossa perspectiva aqui é que existem diferentes perfis de empresa. Não sei qual é o perfil do pessoal aqui, se é o perfil que trabalha numa empresa média, grande, etc. Mas se for uma empresa pequena, que às vezes quer atender um cliente, às vezes um diagnóstico realmente já é suficiente, tá? Uma empresa que quer entender o que ela faz, não tem muito investimento ainda, não tem muita demanda, quer enxergar o assunto, às vezes o diagnóstico é uma ação que já atende muito, já gera muito retorno para a empresa. Mas se a empresa, de fato, quer evoluir na gestão de sustentabilidade ESG dela, lembrando que eu estou usando o termo sustentabilidade como se fosse uma coisa só, não é, eu já expliquei antes, é importante ter essa noção dessa continuidade. Porque se não tiver essa continuidade, dificilmente você... Provavelmente a sua gestão ESG não está tão robusta quanto deveria. E essa evolução requer um amadurecimento que é com o tempo. Tanto da gestora ESG, que eu acredito que sejam vocês, que está trabalhando diferentes assuntos, como até mesmo dos próprios colaboradores. Porque se você não imputar nos colaboradores a cultura de sustentabilidade, ou seja, o que eles devem fazer para ser mais sustentáveis, os seus indicadores não vão melhorar muito. Não adianta você ter uma gestão boa de enxergar o que está acontecendo, coletar as informações, mas quem está lá na ponta não conseguir fazer o que tem que fazer para melhorar o indicador, para não ter nenhum compromisso. Entendeu? Então, essa aqui são as informações prévias, né, de conteúdo geral, que é importante o especialista de ESG entender para ele conseguir desenvolver a agenda ESG de uma empresa.